Perfeito. Bom dia a todos. Quem tem a missão de encerrar um evento como esse, precisa ter a sensibilidade de não se alongar muito, né? Em razão do adiantado da hora e do cansaço já, que é fácil já de perceber em todos os presentes. Eu pedi para o meu sócio ali controlar algo em torno de 15 minutos. É claro que 15 minutos não é suficiente para se falar de um tema como esse, né? Não só pela importância, mas pela extensão, né? A insegurança jurídica é algo que nos afeta diretamente. Sejamos nós empresários, profissionais liberais, do agronegócio, políticos, das Forças Armadas, não interessa. Todos nós estamos vulneráveis em relação à insegurança jurídica. Eu vou começar e terminar rapidamente, aproveitando a fala do Coronel Armando. E depois vou tecer também, aproveitar algumas falas que foram ditas hoje, só para exemplificar. O Coronel Armando colocou algumas situações interessantes. Orçamento, né, questões ambientais, questões que envolvem os indígenas, quilombolas, enfim, uma série de dificuldades para se implementar uma rodovia que, na verdade, aqui, na parte que mais interessa e é mais relevante, são poucos quilômetros. Como que nós podemos entender que um pequeno trecho, que nem exige tanto valor assim, não na completude, mas naquele trecho, que é o gargalo aqui apontado pelo Tiago, por que a dificuldade de se fazer algo assim no Brasil? O problema ele é de longa data, né? Nós temos um problema sério na nossa matriz de pensamento jurídico, que na verdade é um reflexo do pensamento social. Não existe direito dissociado da realidade. Se nós temos um sistema jurídico hoje que nos provoca insegurança, é preciso compreender como ele veio até nós. E os conflitos que, porventura, existem por trás. Vejam vocês, eu vou dar um exemplo do século XIX. Logo depois do advento da República, no segundo mandato presidencial do Marechal Floriano Peixoto, o Supremo Tribunal Federal da época entrou em choque com a presidência. É um assunto até parece presente hoje, né? E esse Supremo da época começou a enquadrar, né, o presidente. Começou a apertar o cerco em cima do Marechal Floriano Peixoto. E fornecendo, inclusive, uma série de habeas corpus para políticos inimigos do Marechal, tornando-os soltos e libertos para fazer políticas frontalmente ao Marechal Floriano Peixoto. Esse cenário do fim do século XIX tem alguma aparência, alguma similitude com o que vivemos hoje? Tem, né? Veja que o problema não é de longa data. Como o Marechal Floriano Peixoto reagiu? Ele reagiu com uma frase muito simples, um recado direto dado ao Supremo Tribunal Federal, quando ele disse para os ministros: se vocês continuarem dando habeas corpus para os meus inimigos políticos, pergunto aos senhores ministros, quem lhes concederá habeas corpus? Ou seja, para um bom entendedor, meia palavra basta. O Marechal Floriano estava dizendo aos ministros, se eles continuassem essa prática de confronto com a presidência, ele tomaria uma providência contra os ministros. E não haveria tribunal para conceder habeas corpus aos ministros. Por isso que ele foi um dos motivos chamado de Marechal de Ferro. Após isso, a República nos trouxe alguns problemas. E, dentre esses problemas, a forma federativa de Estado. Essa forma federativa ela é artificial no Brasil. Nos Estados Unidos, onde o federalismo nasceu, ele foi natural. As repúblicas, as ex-colônias inglesas,
que se tornaram independentes, as primeiras 13 colônias, se tornaram, na verdade, países, estados independentes. E que gozavam de profunda autonomia entre eles. E aí o movimento dos federalistas, ali bem conhecido por Jefferson, Washington, Hamilton, Madison, apresentaram um projeto de unificação desses estados, para formar um único estado, os Estados Unidos da América. Ou seja, o federalismo americano ele é fruto de um processo histórico natural. Nós fomos colônias de Portugal, fomos colônia portuguesa, depois passamos a Reino Unido de Portugal e Algarves, e depois o Império com a proclamação da independência. Éramos um estado unitário, composto de províncias que descentralizavam com alguma autonomia para que eles pudessem, em razão da dimensão territorial, ter facilidade nas tomadas de decisão. Mas todo o arcabouço de decisão ficava no Rio de Janeiro. Quando do advento da República, final do século XIX, a República trouxe a galope o federalismo. Instituto jurídico do qual nós nem sabíamos muito bem o que era. E o federalismo foi copiado do modelo americano, mas muito mal copiado, e introduzido no Brasil pelas mãos de Rui Barbosa, que era um americanófilo. Aliás, eu também sou. Eu admiro demais os Estados Unidos. Talvez não nesse momento, mas a história americana é belíssima. Cheia de ideais, grandes líderes, uma coisa fantástica. Mas é preciso muito cuidado quando se copia alguma coisa. Não há nada de errado em se copiar o que é bom. Na administração de empresas a gente faz muito isso. O que é o benchmark, né? Benchmark é isso.